Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar, nós vamos começar a aula de hoje falando a respeito do desenho em perspectiva, tá bom? Então, primeiramente o desenho em perspectiva é o nome dado a uma técnica de desenho de figuras tridimensionais em um plano. Então olha só, eu desenhei para vocês duas figuras, né? Nós temos primeiro aqui um quadrado, certo? Um quadrado comum. E aqui na lateral, nós temos um paralelepípedo aí, né? Poderia ser um cubo, talvez, né? E eu quero que vocês percebam a diferença entre os dois. No quadrado, nós temos aqui ó, duas dimensões, né? A largura e a altura. Quando nós estamos falando agora de paralelepípedo, né? Nós teremos, além da largura e da altura, nós temos também a profundidade desse desenho. Tá bom? E o desenho em perspectiva, ele é interessante porque ele permite uma simulação, né, de profundidade. Ele permite uma simulação dessa terceira dimensão, certo? E por meio desse desenho em perspectiva é que nós podemos identificar dentro da imagem se o objeto talvez é um pouco mais profundo, né? Ou se determinado objeto está um pouco mais distante do observador, né? E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer pelo menos duas figuras em perspectiva. Vamos lá? Então, representando agora em linhas, né? Coloquei aí um quadriculado, né? Como se fosse um caderno, o caderno de vocês. Vou até pedir para vocês pegarem o caderno de vocês aí também, para nós fazermos essas figuras juntos, tá bom? Olha só, se você observar o quadrado e se lembrar da propriedade do quadrado, dá para ver que a base dele, ou seja, a largura dele aqui embaixo, né, tem a mesma distância, ou seja, tem o mesmo tamanho do que a sua altura, ok? Agora se você olhar para o cubo aqui, nós temos um quadrado desenhado aqui também, né, e um outro quadrado desenhado lá atrás, né, e aqui em cima, ó, um paralelogramo que representaria um quadrado também na vista de cima, né? E aqui embaixo também um outro paralelogramo. Outra coisa que nós podemos observar, ó, as linhas que são paralelas, elas são todas do mesmo tamanho. Por exemplo, olha essas linhas que estão em vermelho aqui do nosso cubo, ó. Elas são todas iguais, você está vendo? Certo? São linhas que são paralelas, certo? E elas possuem o mesmo tamanho. Mais uma coisa, como elas representam o mesmo lado aqui, ó, eu coloquei elas sobre a mesma linha, certo? Elas estão alinhadas também, né? As duas que representam o quadrado lá de trás, elas estão alinhadas também, ó. Ok? E depois, olha só, nós já temos aí 4 linhas, certo? Uma outra coisa, nós podemos, ó, desenhar agora as duas linhas em azul, ou melhor, as 4 linhas em azul, né, que representam aqui a largura do nosso cubo. Tá bom? Então nós temos 4 linhas em azul aqui, que elas possuem também o mesmo tamanho e estão alinhadas duas a duas, né? Ó, essa linha é alinhada a essa aqui de baixo e essa outra linha aqui alinhada à linha de cima. E para finalizar, né, nós teremos aqui as 4 linhas na diagonal que representam a profundidade, certo? Então uma forma de nós desenharmos o cubo aí, né, seria a seguinte. Ó, nós podemos desenhar primeiro o quadrado e observem que as linhas paralelas aqui, ó, elas são do mesmo tamanho, elas são paralelas e elas estão alinhadas, tá? A linha azul também, né, do mesmo tamanho, como se trata de um cubo. Então, ó, essa linha que está na horizontal tem que ser do mesmo tamanho da linha que está na vertical também, tá bom? Certo? Desenhei aqui um quadrado. Para continuar, ó, vou desenhar um outro quadrado que vai representar a face que fica lá atrás, né? A face que ficaria lá atrás, que ficaria nos fundos, né? Nosso cubo, certo?
Ó, são dois quadrados exatamente iguais, tá? Mas eles têm aqui, ó, uma distância, né, entre eles, ó. Eu subi dois quadradinhos e fui mais dois quadradinhos para a lateral. E aí, por fim, né, basta desenhar daí as linhas que representam a profundidade. Ok? Espero que tenham compreendido, tá? Se precisar, volta o vídeo, faz novamente, passo a passo. Tudo bem? Agora olha só a diferença do paralelepípedo. Ó. O paralelepípedo ele não precisa ser necessariamente com os lados todos iguais, tá bom? As faces do paralelepípedo não precisam ser quadrados. E olha só que interessante. Se eu for comparar o paralelepípedo com o cubo que eu tinha antes, olha só, eu só afastei essa face, tá vendo? Se eu encaixasse ela aqui novamente, ó, eu teria o cubo que eu estava desenhando antes com vocês. Então, olha o que eu fiz. Eu fiz essa face um pouco mais afastada, né? E as linhas, olha só, chegando até lá. Ok? E aí o processo para desenhar um paralelepípedo pode ser o mesmo, né? Você desenha aqui ó, o retângulo da frente, o retângulo lá de trás e depois você faz as linhas que representam a profundidade. Ok? Na sequência, então, do nosso estudo, agora eu quero falar com vocês a respeito de vistas de um objeto, tá bom? Nós temos aí, ó, um objeto qualquer, né? Parece aquele objeto do Tetris, né? Parece aquela pecinha do Tetris. Mas o que eu quero que vocês vejam é que esse objeto aqui é um objeto em 3D, certo? Ó, ele possui três dimensões, ó, largura, altura, profundidade, certo? E a partir desse objeto que possui três dimensões, eu consigo retirar algumas vistas, tá? O que seriam vistas? Seria como se eu estivesse manipulando esse objeto, virando ele, né? E ó, quando eu viro ele e observo, né, a minha vista do observador for frontal, ou seja, se eu estiver com o observador aqui, ó, onde está a seta, olhando para lá, nessa direção, né, eu teria uma vista mais ou menos assim, como se fosse um L deitado, tá bom? Agora, ó, se eu observar lá por trás, ó, tá vendo essa parede que eu desenhei ali em azul? Né, imagina que o observador está aqui. Então, a imagem que ele vai ver é essa que está projetada aqui, ó, certo? Que é a vista lateral esquerda. Ou ainda, né, se o observador estiver olhando esse objeto de cima, né, a vista superior desse observador será assim. Ó, tá? E uma curiosidade aqui, às vezes essas linhas, quanto mais grossas elas forem, representa que o objeto está um pouco mais perto, tá bom? Na sequência aqui, ó, trouxe para vocês como que funcionam essas vistas no nosso dia a dia, né? Para que nós precisamos de vistas? Ó, eu trouxe aqui um sapato para vocês, né? Eu tenho ele aqui em perspectiva. Eu tenho duas vistas laterais, uma superior, uma inferior, uma frontal e uma traseira, certo? Muitas vezes nós vemos figuras como estas quando nós vamos fazer compras de sapatos, né? Nós precisamos ver o que nós estamos comprando, então não basta eu ter apenas uma vista, eu quero ver como esse objeto é em todos os seus lados, tá bom? E é a mesma ideia da vista do objeto anterior. Em seguida, ó, eu trago aqui para vocês um objeto desenhado em 3D, mas agora eu gostaria de falar com vocês a respeito de ponto de fuga, tá bom? O que seria o ponto de fuga, pessoal? O ponto de fuga ó, são pontos em que todas as minhas linhas estarão convergindo para esse ponto específico, tá? É uma técnica de desenho, na verdade, né? E que, ó, nesse desenho aqui, ó, nesse 3D, né? Eu terei dois pontos de fuga. O primeiro ponto de fuga, ó, observe que as linhas elas convergem todas na direção desse ponto. Tá vendo? Ó? Todas as linhas que seriam horizontais convergindo para lá. E aqui ó, um outro ponto de fuga e essas linhas horizontais também convergindo para lá. Né? Dá essa ideia de profundidade, certo? Ó, na sequência aqui eu coloquei para vocês a linha do trem, né? Como se eu tivesse sentado aqui na linha do trem, observando ela, né? Percebam que ó, os trilhos eles vão em direção ao ponto de fuga. O horizonte também está indo na direção do ponto de fuga, né? Essa questão do ponto de fuga também é uma técnica de fotografia.
fotografia, né? Porque essa imagem aqui, que é uma imagem muito simples de uma estrada qualquer, né? Mas observem aí, né? Talvez o primeiro lugar que você olhou foi lá no finalzinho da estrada, né? Os nossos olhares, eles são atraídos para pontos de fuga, né? E uma técnica de fotografia seria posicionar objetos importantes nos pontos de fuga. Ok? Pessoal, com isso nós finalizamos a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro aí para todos vocês. Vou deixar as tarefas lá no blog para vocês fazerem. E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Até mais!